Olá pessoal! Hoje a análise é do filme Tomates Verdes Fritos. Trata-se de um filme que se passa em dois tempos diferentes, logo, que nos faz acompanhar duas histórias. O filme se passa nos anos 90 com a história de Evelyn, uma esposa muito dedicada que faz de tudo pelo seu marido e sua relação, mas que eventualmente, ao acompanhar ele no asilo, conhece Nini, que passa a contar histórias da década 20 e 30. As histórias tratam de Edgie, uma garota mais rebelde e revolucionária, e de Ruth, mais recatada e certinha, porém, que apesar das suas diferenças, se tornam amigas e experienciam momentos que ao ser contado por Nini irá inspirar Evelyn a mudar, de vida, e de modo geral. Bom, depois desse breve resumo sobre o filme, agora vamos à análise fenomenológica existencial do filme, baseado nos principais conceitos de Sartre. Podemos perceber que o filme evidencia ou gira em torno sobre a liberdade e escolhas. É nítido nas ações e comportamentos de Evelyn durante o filme, nas tentativas de agradar o marido, priorizar sempre seu casamento e não outras áreas da vida. Assim como nas personagens da história contada por Nini, da escolha de Edgie agir de maneira mais rebelde para a época e Ruth ao permanecer no casamento mesmo sendo extremamente abusivo. Primeiramente, é preciso abordar que segundo Sartre a existência precede a essência logo, não nascemos como uma essência pré-definida, ela está em constante construção ao longo da vida, pois depende diretamente das nossas escolhas e assim vemos as personagens no filme, em constante mudança e definindo sua essência a partir de suas escolhas. Para Sartre estamos condenados a ser livres, é uma condição da existência humana, mas é preciso ressaltar que ela se exerce sempre em uma situação, contexto, condições e limites. Levando em consideração o que mais fica evidente no filme, é necessário analisar as personagens que mais trazem lições. É compreensível que ao se tratar dos anos 90, que apesar de algumas evoluções, as pessoas da época ainda nutriam pensamentos muito arcaicos e conservadores, e não surpreende que Evelyn ainda escolhesse sempre se adequar e agradar o marido, o colocando em primeiro lugar, porém, ainda assim era responsável por suas escolhas e ao decorrer do filme caminha para um despertar, onde verá que pode escolher se priorizar. Quanto a Edgie, analisamos a década em que se passa a história, e percebemos que isso não apara em relação às suas ações ou personalidade, não segue os padrões da sociedade, do tradicionalismo e nem mesmo nutre o preconceito pelos negros da sua cidade, por mais que fosse julgada por todas as suas escolhas, porém a morte do seu irmão é outra situação em que as escolhas de Edgie se exercem, não que ela esteja agindo de má fé não se responsabilizando por suas escolhas, mas é um fato que ainda abala e faz com que se afaste bastante das pessoas. Ruth, mulher que foi apaixonada pelo irmão falecido de Edgie, tenta se aproximar a fim de fazer com que Edgie supere esse trauma, e mesmo com relutância, continua ali tentando ser amiga de Edgie. Ruth também vive um casamento abusivo, onde é agredida pelo parceiro, mas aos poucos vai aderindo a um espírito mais livre, por sua própria conta e responsabilidade. Quando descobre que está grávida, vê que aí precisa sair deste relacionamento, rompe com o ex-marido e vira sócia de um restaurante com Edgie e decidem criar o filho juntas. Durante o relato da história das duas por Nini para Evelyn e levando em consideração todos os acontecimentos importantes, como o assassinato do marido, a acusação de Edgie, que felizmente não é condenada por falta de provas, além do contexto de superação das duas personagens. Evelyn inspira-se e começa a fazer escolhas que a coloquem em primeiro lugar e que seja mais saudável particularmente a ela, tomando consciência da sua liberdade e escolhas, tornando Tomates Verdes Fritos um ótimo filme para se relacionar com as teorias